Boa tarde a todo mundo, boa noite a quem está em outras fronteiras. O meu nome é Daniel, junto com o Pedro e com a Ana Laura, nós estamos coordenando nesse semestre o pós-debate, e é uma felicidade para a gente estar coordenando o pós-debate no semestre em que ele vai completar 7 anos. É uma iniciativa estruturada e organizada por discentes da Faculdade de Direito da USP, que tem se engajado na discussão franca de textos e trabalhos de pós-graduandos e professores, tanto do programa da USP quanto de outros programas, numa tentativa de enriquecer o debate acadêmico e promover a academia dedicada. Só um pequeno aviso antes da gente começar: a gente está gravando essa reunião e vai disponibilizá-la no YouTube, com autorização prévia das três participantes, professor Diogo, Beatriz e Paula. Então, quem não se sentir confortável em aparecer tanto em imagem quanto em voz, fiquem à vontade para fechar o vídeo ou participar unicamente pelo chat, mas a gente incentiva, nesses períodos pandêmicos, a gente incentiva que quem puder abrir a câmera para a gente ter um debate mais inclusivo, mais aberto, também a gente agradece. Vou passar a palavra ao Pedro, que vai fazer a apresentação de fato do nosso evento. Por favor, Pedro. Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos. O Daniel já explicou, mas para quem não está familiarizado com o pós-debate, o nosso objetivo é, sobretudo, estimular debate entre pesquisadores da pós-graduação em Direito, que a pesquisa acaba, muitas vezes, ficando feita de modo muito individualizado. Então, é uma iniciativa que a gente tem de trazer esse debate para a pós-graduação. No nosso debate, a gente sempre quis contar com a participação do professor Coutinho, né, porque ele representa um pouco o ethos, acho que do grupo, e com muita sorte a gente conseguiu contar com a participação do professor Diogo hoje, e com um super bônus, que foi a participação da Beatriz e da Paula, que são duas pesquisadoras também que incorporam muito bem, acho que o ethos do pós-debate. Então, a gente fica muito grato de tê-los, vocês três, hoje com a gente. É uma brevíssima apresentação do professor Diogo, da Beatriz e da Paula. O professor Diogo é professor de Direito Econômico e Economia Política na USP e coordenador do Grupo de Pesquisas Direito e Políticas Públicas. A Beatriz é recém-doutora, né? Beatriz, acho que defendeu recentemente o doutorado em Direito Econômico e Financeiro pela USP. Ela é mestre em Ciências Sociais da Internet pela Universidade de Oxford e é pesquisadora sênior da Blavatnik School of Government da Universidade de Oxford. Acho que é isso, né Beatriz? E a Paula, que vai ser a comentadora do texto que a gente vai discutir hoje, que é de coautoria do professor Diogo com a Beatriz. O artigo deles é intitulado Ajustando as Lentes, Novas Teorias do Dano para Plataformas Digitais. E a Paula, que vai ser a nossa comentadora hoje do texto, é doutoranda em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP, bacharel em Direito pela mesma instituição e advogada na área de concorrência e proteção de dados pessoais. Acho que, brevíssima apresentação. Acho que é isso. Posso seguir aqui com a estrutura do debate, então, né, Pedro? Bom, só para explicar, então, rapidamente, para quem não teve parte ainda em reuniões nossas do pós-debate, e a ideia não é nenhuma estrutura, mas uma semi-estrutura do debate, a ideia, de fato, é contar com a participação de todo mundo. Beatriz e Diogo farão uma breve apresentação sobre o trabalho, sempre, claro, com a premissa de que todas nós que estamos participando aqui hoje lemos e lemos atentamente o artigo. Depois, a gente passa a palavra para a Paula, que fará, como o Pedro bem adiantou, os comentários sobre o texto. Depois, as autoras vão responder os comentários e a gente abre uma sessão aberta, uma sessão aos demais participantes, e até faço menção aqui e saúdo todo mundo que está presente, na pessoa do Rafael Bezerra. Rafael foi, salvo o melhor juízo, o primeiro coordenador do pós-debate lá em 2013, e está aparecendo aí também, faz o seu doutorado fora, está em New Haven, e como ele, agradeço a presença de todo mundo, e avisando que a ideia, de fato, é um debate bastante franco e direto,
tanto para a gente aprofundar o debate no texto, como para auxiliar as autoras e os demais que estão pesquisando esse tema. Então, de plano, passo a palavra ao professor Diogo e à Beatriz para que iniciem aí uma breve apresentação. Obrigado. Obrigada, Daniel, e obrigada, Pedro, pela introdução generosa. Eu vou começar, a gente deu uma dividida nos papéis aqui, eu vou fazer a primeira parte da apresentação do artigo, e depois eu passo a palavra para o professor Diogo, e eu vou aproveitar para jogar no chat o link para o artigo, para quem não teve a chance de ler ainda, quiser acompanhar o debate enquanto dá uma olhada no artigo, talvez a estrutura ajude, tem umas imagens também. Mas sem mais delongas e também para deixar bastante tempo para discussão, o artigo ele discute novas teorias do dano para plataformas digitais e teorias do dano numa perspectiva de concorrência, de antitruste, de aplicação da lei de defesa da concorrência. E a hipótese que a gente explora no artigo é que mercados digitais, ou mercados em que envolvam plataformas digitais, apresentam características específicas e se estruturam em modelos de negócios complexos e inovadores, de forma que os conceitos e as teorias que são comumente ou mais tradicionalmente aplicados pelas autoridades antitruste para mercados analógicos, de certa forma, não são adequados ou não são tão adequados para regular e para ser aplicados a mercados digitais. E o nosso artigo ele foca em uma das muitas ferramentas e teorias antitruste, é o conceito analítico específico das teorias do dano. E o argumento que a gente desenvolve é que, por conta das características distintivas dos mercados digitais, de como eles se estruturam, operam, novas teorias do dano, ou novas formulações de teoria do dano, são necessárias para uma aplicação mais efetiva do direito à concorrência. Não só no Brasil, mas no mundo, mas a nossa pesquisa empírica e a nossa, como a gente testa essa hipótese é com base na jurisprudência do CAD. E essa análise revelou, em síntese, que as teorias do dano ainda não são aplicadas de uma forma sistemática pela autoridade brasileira. Mas a gente vai discutir isso em mais detalhes ao final da apresentação. Enfim, o conceito-chave para o artigo é o de teorias do dano. O que são teorias do dano? As teorias do dano, em termos concorrenciais, são proposições desenvolvidas pela autoridade antitruste à luz de um caso concreto para testar se determinada ação ou transação, então um comportamento unilateral ou uma fusão e aquisição, poderia potencialmente afetar de forma negativa a concorrência e, com isso, prejudicar os consumidores. Então, na prática, a teoria do dano ela se apresenta como uns testes, como hipóteses para identificar ou colocar à prova uma tese concreta e plausível de um possível dano concorrencial. E dessa forma, a teoria do dano delimita e contextualiza a aplicação de normas gerais ou normas mais amplas ao caso específico. Dessa forma, as teorias do dano são baseadas na lei, elas partem da interpretação do texto da lei, mas elas são construções interpretativas, então elas ocorrem na aplicação da lei, desenvolvidas tanto na teoria, então na literatura, por acadêmicos, como na prática, então pela aplicação de teorias reiteradas, cria-se uma jurisprudência sobre uma teoria do dano específica. Mas ela ganha concretude, ela ganha cor, ganha um colorido diante das características de um caso concreto. Então, nesse sentido, a gente argumenta também que as teorias do dano elas são mais maleáveis, então elas são capazes de se adaptar, calibrar e atualizar regras gerais, interpretações, a novos desafios, a novas características, a novos tipos de mercado, sem que necessariamente seja necessário mudar a lei. Com isso, a gente não quer dizer que mudanças legislativas não sejam necessárias. Em muitos casos, e a gente vê cada vez mais na literatura, desafios específicos de plataformas digitais que exigem alterações legislativas ou regulatórias, mas a gente argumenta que a teoria do dano pode ser maleável a ponto de não requerer alterações legislativas. E aí a gente passa no artigo a fazer uma revisão da literatura para apontar grupos ou características comuns a grupos de teorias do dano que a gente tenta adaptar a mercados digitais. Então, com base na literatura que a gente revisa, a gente consegue apontar 4 grupos
de teorias do dano, 4 conjuntos de considerações que são incorporadas a teorias do dano de forma geral e como essas teorias poderiam ser melhor adaptadas às características dos mercados digitais. De novo, a gente não tem pretensão aqui de ser extensivo, de discutir todas as teorias do dano. São teorias do dano que a gente acha que são especialmente, ou grupos de teoria do dano que são especialmente relevantes para a discussão de mercados e plataformas digitais. Então, a primeira dessas teorias é o aumento do preço. Então, aqui a gente pega uma teoria do dano que é tradicionalmente aplicada pela autoridade, que é se a transação leva o risco de aumentar preços, ou se uma empresa está abusando de sua posição dominante e levando ao aumento arbitrário de preços, normalmente, numa moldura de truste tradicional, isso seria uma violação. A gente acha que para plataformas digitais, porque nem sempre há um preço monetário cobrado, é preciso pensar para além da questão preço como valor em dinheiro. Em muitos casos, o preço que é cobrado dos usuários são dados. Então, a gente acha que uma forma de adaptar essas teorias do dano é pensar em preços excessivos não monetários, que pode ser coleta excessiva de dados, ou então algum outro tipo de valorização que é importante nessas plataformas, que não necessariamente seja atrelada a um preço monetário. E aí, o segundo conjunto de teorias do dano que a gente discute é a redução da qualidade dos produtos ou serviços prestados. De novo, essa é uma teoria do dano tradicionalmente empregada pelas autoridades antitruste, mas que a gente defende precisa de algumas modificações para serem mais aderentes às plataformas digitais. Então, por exemplo, uma mudança unilateral na política de privacidade de uma plataforma pode dar menos controle aos usuários sobre os dados que são coletados e, com isso, degradar a qualidade do serviço ou produto, sem que isso se caracterize de uma forma muito visível, né? Então, por exemplo, se a qualidade do tecido que faz a roupa for menor, é mais fácil ver que você teve uma redução de qualidade. Mas no caso de uma mudança de política de privacidade, é muito mais difícil identificar. Mas é um caso que está ganhando bastante destaque, ainda mais no Brasil, por conta da mudança recente das regras de compartilhamento de dados do WhatsApp com o Facebook, inclusive que o CAD, a Agência Nacional de Dados, a Senacom e o MPF estão olhando para isso. Então, tem novas dimensões de redução de qualidade em plataformas digitais. Eu vou parar aqui e passar a palavra para o Diogo, que vai discutir as outras duas teorias e a outra seção do artigo. Diogo, está com você. Obrigado, Bia. Boa tarde, gente. Obrigadão pelo convite, Pedro, Daniel, pessoal do Pós-Debate. É um prazer estar aqui. Legal ter você aqui, Paula, para nos comentar e nos criticar e interagir conosco. Estou aqui vendo pessoas conhecidas. Faz tempo que não nos encontramos pessoalmente. Espero que estejam todos bem, que a gente possa se ver logo. Para não interromper e não tomar muito tempo, eu vou pegar exatamente no ponto aqui em que a Beatriz me passou a bola, né, para dizer que o terceiro grupo das teorias do dano talvez tenha até uma certa característica de ser específico em relação ao grupo de teorias, ou ao grupo anterior de teoria do dano, que é redução e degradação da qualidade, porque tem a ver com mitigação e arrefecimento das possibilidades da inovação. Não deixa de ser também um atributo de qualidade nesses mercados em que atuam as plataformas digitais das quais a gente está falando aqui, mas a gente separou de qualquer modo, porque nesses mercados digitais, certas estratégias de negócios levadas a cabo por grandes empresas, em especial por grandes plataformas digitais, podem, a depender, evidentemente, de circunstâncias e das estratégias subjacentes, podem comprometer, impedir ou prejudicar tanto o desempenho quanto a entrada de competidores de menor porte, que, no entanto, podem ter potencial inovador relevante para o mercado relevante ou para o conjunto de mercados relevantes que esteja em questão. Então, empresas que não necessariamente têm faturamento alto, né, podem se tornar competidores importantes ou podem fazer pressão competitiva em relação a essas plataformas dominantes e, em alguns casos, essas empresas menores, essas startups em particular,
podem ser adquiridas preventiva ou predatoriamente pelas grandes plataformas digitais, no que se veio a convencionar chamar de killer acquisitions, né, essas aquisições assassinas, né, ou podem, de algum jeito, ter o seu potencial de inovação disruptivo, com os efeitos positivos que isso gera, impedidos pela ação das plataformas digitais, até quando, por exemplo, ao invés de uma Big Tech comprar uma startup, ela simplesmente começa a contratar todos os executivos talentosos dessa pequena empresa e aí inviabiliza as atividades dessa empresa ou torna essa empresa incapaz de oferecer qualquer tipo de resistência. Então, isso pode compor um conjunto de situações organizadas em torno de uma teoria do dano que impede a inovação ou reduz incentivos à inovação ou ao surgimento de novos produtos. Tem a ver, então, portanto, com inovação e empresas menores e a sua relação com as Big Tech. Por fim, o quarto grupo de teorias do dano que nós detectamos e organizamos aqui de forma não taxativa, não exaustiva, tem relação com a existência de meios e incentivos para que empresas de tecnologia, através de estratégias às vezes muito sutis e muito difíceis de serem detectadas, provadas, demonstradas e, portanto, eventualmente punidas, que essas empresas favoreçam seus próprios serviços ou produtos em detrimento das empresas concorrentes. Isso tem a ver com o fato específico de que muitas plataformas digitais são simultaneamente plataformas através das quais terceiros oferecem seus serviços ou produtos, mas essas empresas que detêm essas estruturas que compõem, digamos, um insumo essencial para terceiros, essas empresas também oferecem serviços que competem com esses serviços ou produtos de terceiros. Isso significa que existe uma estrutura verticalizada entre as plataformas digitais e determinadas atividades econômicas por elas próprias desempenhadas dentro da sua própria plataforma digital. Então, uma integração dentro de mercados digitais ou de forma, às vezes, mais sutil e diagonal, por assim dizer, nos ecossistemas dos quais faz parte das plataformas digitais e, portanto, isso gera, no contexto de uma interdependência muito forte dentro desses ecossistemas, a possibilidade de o que se chamou de self-preferencing, ou autopreferência, como um conjunto de práticas que passa por exclusividade, por discriminação, por mecanismos de várias naturezas, que tem, por vezes, formatos contratuais, tem, por vezes, formatos difíceis de detectar, pelos quais a plataforma favorece a si mesma, ainda que isso não seja totalmente claro do ponto de vista do consumidor, que termina prejudicando os consumidores que precisam igualmente da plataforma, porque eles próprios não têm uma plataforma através da qual eles possam oferecer os seus produtos no mercado, né? Exemplos famosos de discussões em torno disso são, por exemplo, os casos Google Shopping. Eu falo casos porque, apesar de ser o mesmo caso, essa situação foi analisada e julgada em diferentes autoridades, em diferentes jurisdições, e o argumento, no caso do Google Shopping, era da empresa competidora Buscapé, que dizia e argumentava que havia prática de self-preferencing por parte do próprio Google. Na terceira parte do artigo, já para terminar, nós trazemos os resultados de uma pesquisa empírica. Eu devo dizer que esta é uma pesquisa empírica feita essencialmente pela Beatriz, no contexto da tese de doutorado dela, de autoria dela, então o mérito é todo dela, não é? Na qual ela, e a gente depois incorpora isso para o artigo, né? Boa parte, para ser bem sincero, dessa discussão foi resultado das pesquisas da Beatriz no trabalho de doutorado dela, e eu acabei entrando um pouco na conversa e tentando ajudá-la a desenvolver um pouco essas famílias de teorias do dano. Mas o ponto é, a jurisprudência do CAD
mostra, como já adiantou a Beatriz, que apesar do CAD não ser inteiramente alheio ou não desconhecer o fato de que algumas transações têm peculiaridades específicas e envolvem discussões de teoria do dano peculiares e próprias, basicamente o que a pesquisa empírica mostra é que não foram ainda elaboradas ferramentas analíticas para incorporar essas teorias do dano, ou essas teorias do dano não foram ainda totalmente adaptadas para o contexto, as teorias do dano com as quais trabalha a autoridade antitrust não estão adaptadas ainda às características dos mercados digitais, e isso se reflete na jurisprudência do CAD. Então, um ponto importante é que não é que o CAD ignore ou menospreze os elementos e atributos dos mercados digitais. O que nós identificamos é que o CAD ainda não sofisticou, não burilou, não lapidou teorias do dano que possam ser mais apropriadas e mais refinadas para essas características que esses mercados têm. E, por fim, gente, só para terminar, a gente resolveu pendurar, por assim dizer, um argumento final no trabalho, que é o argumento de que teorias do dano têm uma função intermediária ou específica que não é a mesma função que uma mudança legislativa ou que a interpretação de uma norma de direito positivo tem, de um lado, e tampouco se confundem com a jurisprudência no seu sentido mais estrito, como a gente conhece, como a sucessão reiterada e concatenada e coerente de decisões ao longo do tempo. Teorias do dano são teses ou testes usados em geral no antitrust, com o objetivo de sofisticar certos parâmetros e elementos de análise concorrencial, e a premissa da qual a gente parte é que a autoridade antitrust brasileira, ao usar e ao empregar um referencial de análise lastreado também em teorias do dano sofisticadas e adaptadas, aplicáveis, portanto, aos mercados analógicos, pode passar a considerar certos riscos potenciais e efetivos para a concorrência, típico dos mercados digitais, e o contrário, evidentemente, também é verdadeiro. Se essas teorias do dano não forem no seu sentido reverso, o argumento, não forem objeto de atenção, pode haver, com o passar do tempo, análises, digamos, míopes ou análises incapazes de capturar ou de observar exatamente o que é que está acontecendo nesses mercados digitais. Daí porque o título do artigo, que tem a metáfora de uma lente que a gente usa, como eu uso aqui também, vários de nós e várias de nós aqui usamos óculos para enxergar as coisas melhor, né? Então, essa é a ideia, e a gente sugere que teoria do dano é uma ferramenta dogmática, mas é uma ferramenta empírica também, é uma ferramenta analítica que permite certos testes, tem uma certa maleabilidade, uma certa flexibilidade, elas podem ser ajustadas, elas não dependem de mudança de lei, como disse a Bia há pouco, e elas podem ou não moldar de forma mais robusta e forma mais perene a jurisprudência de uma autoridade antitrust. Então, esse é o nosso argumento, gente. Obrigado. Numa rápida síntese, eu acho que até levei mais tempo do que a Bia, e desculpem por isso, mas esse é o nosso argumento central. Obrigado pela leitura. Paula, obrigado pelo teu trabalho mais uma vez, e vamos embora, vamos discutir isso juntos. E juntos. Obrigado a ambas. Antes só de passar a palavra à Paula, relembrar que quem tiver já alguma pergunta ou quiser participar, por gentileza, já pode ou levantar a mão ou escrever no chat, que Pedro e eu vamos tentar organizar depois a rodada de discussão pós comentários da Paula e retorno dos autores. Por favor, Paula, muito obrigado de novo. Oi, pessoal, boa tarde. Nossa, muito obrigada pelo convite. Sempre admirei o espaço, o pós-debate, assim, muito legal a gente ter um espaço na Faculdade de Direito para discutir pesquisa, enfim, acho que é meio raro também, então fico muito feliz de participar. E muito obrigada de novo pelo convite também, assim, nessa posição, fiquei até meio sem graça. Falei, gente, mas a Bia e o professor Coutinho são, assim, duas pessoas que eu aprendo muito, enfim. Espero que eu consiga colaborar de alguma forma, mas só para deixar registrado aqui esse estranhamento da minha parte. Mas acho que o primeiro ponto é que eu gostei muito do artigo, e eu achei que ele escolheu um ponto muito certeiro da discussão sobre concorrência e mercados digitais.
Acho que é um debate que já vem há anos, eu já venho acompanhando há uns anos também, e acho que agora a gente já tem uma evolução de estudos, e muitos deles encomendados por autoridades antitruste também, que já responderam muitas das perguntas que estavam na mesa, assim. Então, eu acho que antes tinham, a gente está mesmo diante de alguma coisa nova, e o que é novo, né? Enfim, acho que tudo isso está muito mais claro hoje. Quais são esses atributos dos mercados digitais e o que caracteriza eles. E eu acho que o artigo faz muito bem em não adentrar de forma alguma essa questão e ir direto para a pergunta tá bom, mas o direito precisa mudar? E daí eu acho que a resposta do artigo é que o direito, sendo a Lei 2.529, não precisa, mas o direito concorrencial como um sistema de aplicações, assim, merece alguns reparos a partir dessas novas teorias do dano. Então, achei que o ponto da discussão, assim, escolhido, além de todo o trabalho muito bem feito, muito interessante. E aí eu fui pensando em alguns comentários meio pontuais, assim, ao longo do texto, e acho que eu vou falando na ordem do texto, assim. Acho que são 4 os conjuntos de teorias do dano indicadas, né? Então, a teoria do custo não monetário, do aumento do custo não monetário, redução na qualidade, acho que foco na inovação, essa ideia de violação do processo competitivo, pelo que eu entendi, assim, e a quarta, que é a de tratamento preferencial. E aí, eu queria propor uma classificação das 4 teorias e queria ver se vocês concordam também, mas que eu tenho a impressão que as 2 primeiras, elas são teorias de natureza exploitative, né, sei lá, abusivas, exploratórias, enquanto a segunda, a terceira e quarta, né, acho que são tipos de possíveis violações de análise exclusionária, assim, se vai ter algum concorrente afetado e tal. Não sei se vocês enxergam dessa forma também, mas eu fiquei pensando nisso especialmente para tentar pensar a chance das teorias do dano serem empregadas aqui no Brasil. E aí, digo isso porque acho que Estados Unidos, na tradição, na abordagem tradicional do antitruste, né, vai focar muito nas condutas exclusionárias, enquanto a gente vê algumas análises mais de natureza exploratória na Europa. Mas no Brasil, que a gente seria essa linha mais Estados Unidos, que seria focada em condutas exclusionárias. Então, as 2 primeiras teriam mais dificuldade, assim, de ser articuladas no cenário brasileiro, assim, à primeira vista. Eu queria ver se vocês concordam com isso também. Mas aí, eu acho que por isso também eu tenho mais estranhamento com as 2 primeiras e queria fazer umas perguntas, assim, coisas que eu fiquei pensando. Considerando, acho que a grande proposta olha, o fornecimento de dados pessoais na primeira, né, poderia ser um custo não monetário da plataforma, e nesse sentido, a coleta excessiva de dados seria um problema concorrencial. E aí, a minha grande questão, assim, com ela da onde vem esse critério de excessividade? Como que você avalia o que passa a ser uma coleta excessiva de dados pessoais de uma coleta legítima? E aí eu fico pensando que, no limite, esses dados coletados por plataformas, no final, são todos utilizados mesmo, e são necessários, no mínimo, para você oferecer algum serviço online. Provavelmente você vai ter que fazer algum tratamento de dados pessoais. E aí, qual seria essa linha de falar, qual atividade é legítima ou não? E eu fico pensando, tá bom, a gente pode pensar numa plataforma que coleta todas as informações possíveis do usuário e monetiza tudo isso a partir de marketing para o outro lado da plataforma. No limite, esse custo está sendo revertido pelo consumidor, que vai, é uma plataforma desse lado custo zero. E aí eu fico pensando, será que, sabe, qual que é o critério de excessividade? No limite, o consumidor não poderia, eventualmente, concordar com isso? E aí, tentando traçar possíveis respostas, enfim, não sei qual seria a resposta. Eu vi que o professor Coutinho compartilhou que vocês escreveram algum outro artigo sobre concorrência e dados pessoais. Acho que talvez as respostas estão ali, mas eu não consegui ler ainda, então queria muito ouvir, assim, o que vocês acham. E aí fiquei pensando que uma saída possível seria falar, olha, a legislação de proteção de dados pessoais, ela tem que ser utilizada como critério de excessividade, ser utilizada como critério de legitimidade dessas operações de tratamento de dados pessoais. Mas, enfim, queria saber talvez um pouco como. E aí, uma outra questão ainda sobre esse conjunto de teorias do dano é se talvez o problema não seria uma questão de transparência, sabe, uma transparência como uma violação da proteção de dados, e daí, eventualmente, esse ser o critério ou não. Eu estava olhando
aquele artigo que é sobre teoria do dano contra o Facebook, preparado pelo Yale Thurman Project lá. E aí eles usam um conceito que a coleta de dados seria excessiva com relação ao que o consumidor escolheria. Então, acho que é um critério, assim, do que o consumidor está ciente de que está sendo coletado ou não também, mas, enfim, não sei. Aí a segunda teoria do dano é mais focada em qualidade, né? E aí eu fiquei pensando, assim, se vocês acham que existem outros aspectos que entrariam nessa análise de qualidade, a não ser proteção de dados pessoais e privacidade. Fiquei pensando, talvez, questões de algoritmo, moderação de conteúdo. De novo, qual que seria essa linha de avaliação, o que importaria para a concorrência ou não nessa análise. Com relação às outras duas, eu confesso que acho que faz muito sentido, gostei muito da forma como foram articuladas, adorei a imagem do coral, fez muito sentido para mim. E aí, com relação, assim, acho que eu tive um comentário geral sobre as teorias do dano, e aí, no final do artigo, acho que vocês passam muito rapidamente sobre o ponto desses ajustes das teorias do dano prescindirem de qualquer mudança legislativa, assim. E aí, eu fiquei pensando se não caberia, dentro das sessões de teoria do dano, uma articulação com os dispositivos legais e como a lei eventualmente já garantiria amparo para essas teorias do dano. Enfim, eu fiquei pensando, será que teve alguma razão metodológica para eles não entrarem nesse tipo de análise? Eu fiquei pensando que, no fim, o argumento de que a gente não precisa mudar a lei está um pouco ali, mas eu não sei se vocês quiseram demonstrar ele ou não. E é isso, acho que teriam coisas para falar, por exemplo, a maleabilidade do artigo 36 da lei, a possibilidade de análise do aspecto qualidade em atos de concentração, enfim. Daí eu queria ouvir um pouco vocês, se foi uma decisão de recorte, e eu acho que o artigo tem esse super papel, assim, de querer promover o debate, mas querer também que essas coisas sejam articuladas para eventual utilização por parte da autoridade. E aí, pensando nesse sentido, você ter uma articulação de uma teoria do dano mais arrojada com dispositivos legais, acho que facilitaria a vida de um eventual servidor, por exemplo, interessado em fazer uma análise dessas mais arrojadas e não tradicionais. Mas queria ouvir vocês sobre isso também. Sobre a seção dos casos, eu gostei muito. Acho que já existem alguns levantamentos que listam casos de mercados digitais, assim, acho que é aquele do CAD dos BRICS, mas acho que é muito mais importante do que ter a lista dos casos é ter uma reflexão crítica sobre o que não foi dito nesses casos e as análises que poderiam ter sido realizadas. Então, eu achei bem legal, assim. E aí, por fim, eu queria aproveitar a oportunidade, assim, que é um tema que eu acho que não está no artigo, assim, acho que é uma questão de trás do artigo, mas acho que o próprio professor agora falou recentemente que existe o reconhecimento que o CAD não fez. Não se engajou nesse tipo de exercício de traçar essas teorias de forma muito sistemática. E aí eu queria entender, assim, qual a opinião de vocês sobre essa escolha mesmo de não ter feito isso, assim, qual vocês entendem que deve ser o papel do Brasil nesse jogo meio geopolítico global, assim, de concorrência em Big Techs. O novo presidente do CAD acabou de assumir, deu várias declarações em que ele afirmou diversas vezes que ele entende que o Brasil e CAD não deve se aventurar em análises não tradicionais de mercado e que deixaria outras jurisdições fazer. É como se ele falasse, deixa esses outros com os pepinos, enfim, a gente vai seguir aqui com o nosso arroz e feijão. Tive um pouco essa impressão lendo as declarações e também acho que, no fim, acaba sendo uma decisão de política pública mesmo, sobre qual deve ser priorizado na estrutura do CAD. É claro que desenvolver esse tipo de análise seria uma coisa que demandaria muito tempo e tal. E aí eu fico em dúvida qual um pouco a opinião, se vocês acham que o Brasil talvez poderia estar gastando seu tempo assumindo a dianteira, tentando traçar alguns casos, algumas teorias próprias, ou não. E daí eu fico pensando, entre ter feito alguma coisa e não ter feito, nos casos do Google, em que foram importadas investigações, assim, se ainda, eu acho que nesse argumento de, olha, tem um valor mesmo que o valor seja só o desenvolvimento das teses,
eu acho que faz sentido, mas enfim, queria ouvir um pouco vocês também, e é isso. Espero que tenha ficado claro meus pontos também. Obrigado, Paula. A gente vai voltar a palavra, então, para o professor Diogo e para a Beatriz. Só antes, um ponto, Paula, que acho legal a gente ressaltar, que a gente optou justamente por chamar alguém da pós-graduação, porque o objetivo nosso é esse, né, de pessoas que, doutorandos, que estão no programa de pós e que têm coisas, bastante coisas para contribuir com o debate, né, com o tema em que eles pesquisam, e acho que suas considerações mostrou que, por enquanto, essa nossa política está sendo bem sucedida. Mas eu vou voltar, então, a palavra para a Beatriz e para o professor Diogo. Bia está me perguntando aqui se eu posso fazer uma primeira camada, então, de resposta. E aí, Bia, ou a gente alterna a tua opinião e a minha sobre os pontos que a Paula levantou, ou cada um fala tudo de uma vez? Vamos tentar alternar. Vamos fazer uma experiência aqui, se vocês... Bom, antes de mais nada, Paula, obrigado pela leitura, pela reflexão cuidadosa que você fez a partir do nosso trabalho, pelas sugestões, pelas considerações críticas que você fez, muito legais, importantes. Acho mesmo que não tem uma métrica, vou falar dessa primeira, eu anotei aqui algumas coisas e vamos ver se a gente se alterna aqui, a Bia. Eu anotei a primeira coisa que você falou sobre o que é exatamente um critério que possa delimitar o que vem a ser a coleta excessiva de dados, né, para a discussão do primeiro ponto da primeira teoria do dano, que tem a ver com preço. Se no que diz respeito à segunda teoria do dano, que tem a ver com qualidade, se existem outros aspectos mais subjetivos que podem ou devem ser considerados ou levados em consideração, por exemplo, moderação de conteúdo, se teorias do dano, de alguma forma, poderiam ser mais articuladas com mudanças legislativas ou o contrário, se elas poderiam ser mais facilmente utilizadas por conta da flexibilidade da própria lei, como no caso do artigo 36, que você também mencionou. E a última coisa que eu anotei aqui, se eu tiver perdido alguma coisa, você me fala, Paula, se o Brasil deveria se engajar nisso para tomar algum tipo de dianteira ou vanguarda, ou se a gente deveria deixar os pepinos para os estrangeiros, como você disse, e fazer o feijão com arroz, né? Foi um pouco a imagem que você deixou aqui. Então, vou falar da primeira. Eu acho que não sei que métricas, e eu nunca me aprofundei para saber o que é uma coleta excessiva de dado. Acho muito difícil medir isso, porque isso passa por uma simetria de informação muito severa, que só uma empresa de tecnologia, em princípio, conhece que tipo de dados ela coleta. Não é fácil saber, mas eu acho que sim, que a Lei Geral de Proteção de Dados, de algum jeito, pode dar um parâmetro para isso, e tem que ter algum critério que passe, sim, pelo disclosure e pela transparência na hora em que o usuário da plataforma acessa o ambiente. Ele precisa saber que tipo de dados ele está cedendo, ele precisa saber que tipo de coisas ele está trocando, mesmo que ele não esteja pagando nada diretamente, ou ela, não é? Nada diretamente para usar aquela plataforma, para fazer uma busca ali, ou para fazer uma compra ali, ou para fazer qualquer coisa que não lhe custe diretamente nada, em algum lugar, de preferência um lugar acessível, com letras do tamanho que os nossos olhos possam ler, em lugares que não sejam muito difíceis de achar, com clareza. É preciso que a gente saiba o que a gente está trocando e o que é que passa a ser uma troca que possa ser caracterizada como excessiva em termos de cessão ou de comprometimento de dados pessoais, mas eu não conheço ainda critérios mais específicos e objetivos do que isso. Talvez a Bia conheça, mas eu não conheço.
mas eu penso que isso passe sim, para responder a tua pergunta de forma mais direta, pelo que diz, se é que diz, né, suficientemente a Lei Geral de Proteção de Dados e as regras e os dispositivos do próprio Código de Defesa do Consumidor, não é, sobre o próprio conceito de abusividade, né? A abusividade é um conceito complicado do direito do consumidor, do direito antitrust também, né? Ninguém sabe direito o que é um preço abusivo, tem provas e testes econômicos também me parece que não é trivial definir o que é coleta excessiva ou abusiva, são sinônimos ou coisas que, né, se assemelham a abusivo ou excessivo em termos de dado. Então, eu acho que a tua pista, Paula, está correta. É por aí que a gente deveria tentar entender o que é abusivo e, em qualquer caso, em nome da transparência, o consumidor, como regra, precisa saber bastante bem o que é que ele está dando em troca da gratuidade. Bia, me corrija ou me complemente, por favor. Quanto a essa, vamos fazer em rodadas. Claro. Eu queria também só aproveitar para agradecer a Paula pela leitura atenta e pelos comentários. Eu acho que, além de estar na pós e estar estudando aspectos de mercados digitais, você também atua na linha de frente da defesa da concorrência, então é sempre bom saber receber comentários de alguém que tem bastante experiência prática com os casos. Em relação ao ponto do o que seria uma cobrança abusiva de dados, né, numa perspectiva de cobrança de preços não monetários, eu concordo com o Diogo em tudo que ele falou, em termos dos parâmetros não necessariamente estarem na lei da concorrência, mas estarem em outras legislações que podem dar aporte à aplicação da lei de defesa da concorrência, e que também tem um argumento meio subjacente, que a gente desenvolve de forma mais substantiva em outros trabalhos, da necessidade cada vez maior de cooperação institucional. Isso a gente está vendo também, de novo, no caso do WhatsApp e do Facebook, entre a Autoridade de Defesa da Concorrência e outros órgãos que talvez tenham mais dados, ou mais insumos, ou mais capacidade técnica para identificar a métrica. E eu tendo a pensar que, por conta da falta de transparência, provavelmente há muitos dados e muitas informações que são coletadas pelas plataformas que não são essenciais ao serviço. E eu dou um exemplo, por exemplo, durante a pandemia aqui, na Inglaterra, os pubs pararam de fazer serviços de mesa ou de balcão. Então, toda vez que você vai num pub, você precisa escanear o QR Code para fazer o seu pedido. E agora, alguns pubs pedem que você faça o download do app do pub, concorde com dar um monte de dados pessoais para poder comprar uma cerveja. Assim, eu tendo a achar que o fornecimento dos meus dados pessoais e baixar um aplicativo no celular é excessivo por fornecimento de serviço, que é me dar uma cerveja, eu vou te pagar um dinheiro. Eu não estou dizendo que necessariamente todas as plataformas digitais fazem isso, mas porque não dá para saber, em muitos casos, que tipos de dados são coletados para quais propósitos, a minha suspeita é que sim, há, em uma certa medida, deve haver cobrança excessiva e que o CAD deveria, pelo menos, considerar a possibilidade. Eu acho que mesmo, como o Diogo falou, para a questão de preços, não é trivial identificar o que é preço excessivo. Então, adequar a métrica para novos padrões seria um desafio, claro, a gente não está aqui diminuindo o tamanho do desafio para todas as teorias, na verdade, mas um desafio necessário, eu diria. Acho que essa seria a minha resposta para o primeiro ponto. Professor, quer que eu faça a resposta para o segundo, aí passo a bola para você? Perfeito, vamos lá. Eu acho que a segunda questão que você perguntou também, numa linha análoga, foi sobre o critério de qualidade, né? O que entraria para o parâmetro de redução de qualidade. A gente falou novamente sobre a questão das coletas de dados, da política de privacidade como sendo uma dimensão da qualidade, mas há outras que também são visíveis nas práticas de algumas dessas plataformas digitais. Um exemplo que a gente incluiu no artigo é o caso, por exemplo, de propaganda, né, a publicidade nas plataformas e que tipo de publicidade tem preferência. Então, há indícios na literatura de que algumas plataformas privilegiam o fornecimento de muita publicidade ou muita propaganda, que é ruim para a experiência do usuário, e, ao mesmo tempo, privilegiam propagandas ou pedaços de publicidade que
tem mais pay per click. Então, não necessariamente que esteja no maior interesse, mais relevante para aquele consumidor ou consumidora, mas que tenham mais dinheiro por trás. Então, essa, por exemplo, seria um outro exemplo de qualidade reduzida pela lógica das plataformas. Mas eu acho que, entrando mais na sua questão de fundo, de que há outros parâmetros, outras questões importantes para a experiência do usuário online ou da usuária online, que tais plataformas podem degradar, como o uso de algoritmos que não são transparentes, ou questões de moderação de conteúdo, que, de alguma forma, podem ser, sim, parâmetros de qualidade, mas nesse caso também exigiriam mais coordenação institucional do CAD com outros órgãos e agências que tenham mais capacidade, mais conhecimento para poder identificar, de certa forma, e agir sobre isso. Não necessariamente no Brasil tem casos análogos, mas na experiência internacional tem iniciativas para instituir um digital regulator, um regulador setorial digital, que teria teria a autoridade, né, a competência para olhar para essas questões e também poderia atuar de forma conjunta, coordenando com o CAD ou autoridade antitrust relevante do país para combater essas condutas. Então, acho que a nossa métrica não só o fato da redução da qualidade, o aumento do preço está ocorrendo, mas tais parâmetros terem dimensões antitrust relevantes, então terem consequências negativas para a concorrência ou ajudarem aquelas empresas a ganharem ou manterem posições de mercado e com isso prejudicarem os consumidores. Então, não necessariamente só cobrar muito ruim ou cobrar muitos dados, mas cobrar muitos dados com uma dimensão concorrencial de forma análoga à questão da qualidade. Mas acho que essa seria a resposta ao segundo ponto. Professor, quer complementar? Pouquíssimo a dizer a mais do que você já disse. Eu acho que, para enfatizar algo que também você já falou, Bia, eu acho que tem um ponto que é digno da gente voltar um pouquinho. Quando você pensa num ambiente desses digitais, Paula, você sabe isso muito bem, todos aqui sabem, a gente faz isso toda hora, na pandemia mais ainda, a experiência é muito visual, não é? Então, você vê telas o tempo inteiro, e a discricionariedade das plataformas digitais para organizar visualmente na tela as coisas é imensa. Então, é muito sutil o jeito como plataformas digitais podem se valer dessa discricionariedade ou dessa liberdade, inclusive do design visual, para fazer escolhas, né? Escolhas que afetam o que a Beatriz chamou aqui de uma experiência de consumo. Então, mudanças, às vezes, sutis, outras nem tanto, podem te levar ou não te levar a comprar uma coisa ou comprar outra em detrimento de outra coisa, né? Então, e tudo isso tem a ver com essa noção ampliada de qualidade. Eu acho que quando fala de qualidade, tem a ver com melhor ou pior, mas também tem a ver com os diferentes possíveis. Não sei se a Bia concordaria com isso. Quer dizer, é a qualidade intrínseca de uma coisa em comparação com a outra, mas é também a qualidade de uma coisa ser distinta da outra. Então, se você comprar uma coisa e não outra, porque a plataforma te fez ver uma coisa e não ver a outra com tanta facilidade, para mim, isso tem uma dimensão de qualidade e isto pode ser uma forma de degradar a qualidade no sentido de que esta liberdade e discricionariedade, este poder das plataformas, pode privilegiar, como disse a Bia também, quem está pagando mais para aparecer mais para cima, mais maior, para aparecer mais colorido, né? Para aparecer antes, para aparecer um pouquinho de forma, por qualquer razão, mais atraente, ou você não precisa rolar a tela para chegar, coisas desse tipo, né? Acho que conteúdo também tem muito a ver com isso. Conteúdo no sentido mais substantivo da informação. Se você pensar que as plataformas digitais, em especial algumas delas, também são editoras de conteúdo, certo, Bia? Isso tem muito a ver com a qualidade do que a gente consome. Se você sonhar ou desconfiar que coisas que você lê, coisas que você compra,
coisas das quais você se vale para aprender, coisas das quais você se vale para atender certas necessidades tuas, se você sonha que tem alguém pagando para te induzir, você não vai gostar, não é? Você acha que existe alguma isonomia no que as plataformas te mostram ou te induzem ou te permitem comprar. Você não sabe direito se você está sendo levado através de um nudge, através de alguma estratégia subliminar a preferir uma coisa em detrimento de outra. Eu botaria tudo isso nessa categoria ampliada de qualidade. Não sei se é alargar muito o sentido de qualidade, mas eu acho que dá para pensar em coisas desse tipo também, incluindo moderação de conteúdo. E acho que, só para terminar, já falei muito também, algoritmo serve para isso, né, Paula? Algoritmo serve não só, mas também para induzir quem está no ambiente virtual, quem está no ambiente digital, a preferir certas coisas ou a só ler certas coisas, receber certas informações. Eu vejo isso como coisas que estão dentro do pacote amplo qualidade, né? Qualidade pode ter a ver com diversidade, qualidade pode ter a ver com preço também, qualidade pode ter a ver com percepção visual do que é mais fácil de clicar, esse tipo de coisa, né? Então, vou aqui, Bia, só passar para o ponto 3, daí a gente faz invertido, rapidinho. Eu acho, Paulo, que talvez a gente pudesse ter dito no texto que a lei a concorrencial brasileira tem sim plasticidade e flexibilidade, mas para incorporar teorias do dano sem necessidade de alteração. Mas o que talvez a gente tenha querido fazer é enfatizar a categoria teoria do dano como uma categoria que não é só dos economistas, né? Os economistas trabalham muito com teoria do dano, porque teoria do dano termina virando um teste econômico. O que a Bia e eu pensamos é que teoria do dano também pode ser um ferramental jurídico e que, mesmo que a lei não mude, isso pode ajudar. Mas isto não quer dizer que a lei não seja desde logo compatível com várias dessas teorias do dano. Então, não vejo muito. Talvez a gente pudesse ter sido mais explícitos e explícita em relação a isso, né? Mas eu estou de acordo com o que você falou. Tem coisas que a lei já é suficientemente aberta para prever. Né? O ponto era assim: não é para tudo que precisa mudar a lei, né? Tem coisas que já dá para fazer com a lei como ela é, mas talvez pudesse fazer de uma forma mais consistente, com menos ameaça à consistência e à coerência jurisprudencial, e, portanto, com menos ameaça à segurança jurídica, se fizesse ou se for feito através de teorias do dano que são apresentadas como tais, né, e sacramentadas e delimitadas como tais, em vez de cada decisão aparecer como se estivesse sendo decidida a partir de um critério diferente. E para isso que serve uma teoria do dano também. Bia, por favor. Eu concordo novamente com tudo que você falou e eu acho que tenho 2 pontos para adicionar, um mais geral e um mais pessoal da minha parte. O mais geral é que não só isso que o ponto principal era trazer a teoria do dano mais para uma discussão jurídica, mas também que a gente não está tentando aqui reinventar a roda. Os 4 grupos ou 4 categorias de teoria do dano que a gente apresentou aqui foram novos jeitos de reempacotar teorias do dano que o CAD já usa e já está familiarizado e já está no portfólio de teorias do dano que o CAD usa. Então, o argumento é quase como, já que você usa essas teorias do dano, olha aqui como você pode melhorar um pouco o que você já usa, com base na lei que você já conhece, para deixar um pouco mais aderente, um pouco mais aperfeiçoar e deixar, né, ajustar a lente para olhar esse novo problema. Então, a questão, a gente tentou, apesar do título do artigo ser Novas Teorias do Dano, elas são novas, mas não tão novas assim. Acho que como um artigo que eu e o Diogo já escrevemos sobre, são novos garrafas, mas o vinho continua o mesmo, de alguma forma. Tem uma alteração, claro, uma especificidade, mas a gente não está dizendo aqui que são coisas
alienígenas ao pensamento do CAD, a forma como o CAD funciona. Então, eu concordo com o Diogo e com você que talvez a gente pudesse ter dado um pouco mais, mastigado um pouco mais quais artigos de lei serão aplicados, mas a ideia é que são, pelo menos os contornos dessas teorias do dano já são de alguma forma conhecidas pelo CAD, pela autoridade. E aí o segundo ponto, que é mais pessoal, é que eu também não quero dizer com isso que eu não acho que a lei precisa mudar. Eu acho que há aspectos de plataformas digitais que a lei 2529, sempre erro o número, não é capaz de endereçar de forma satisfatória, da minha visão pessoal, em outras análises, de outros aspectos da lei. Em relação à teoria do dano, talvez, possivelmente, mas há questões mais amplas de mercados digitais que a lei não é suficiente. Então, acho que talvez a gente não queira... Um dos motivos pelos quais a gente não enfatizou o ponto de a lei não precisa mudar é porque eu, pessoalmente, acho que para alguns aspectos, que a gente pode discutir em outro pós-debate, a lei precisa sim mudar, mas para teorias do dano, seria esse ponto intermediário, como o Diogo mencionou, em que daria maleabilidade sem necessariamente ter que mudar a lei. Mas acho que com isso a gente encerra nossas reações aos comentários da Paula. Na verdade, ainda não, né? Porque ela nos perguntou sobre se o CAD deveria sair na frente ou esperar os outros decidirem. Você quer começar com esse agora, Bia? Sim, desculpa, Paula, é verdade. A questão de economia política e do funcionamento da nova presidência em relação a isso. Eu acho uma pena, eu acho que é, na verdade, uma oportunidade perdida do CAD que tem servidores, interesses, já estava estudando e olhando para o mercado digitais, investindo em criar capacidade em algum tempo, não usar essas novas ferramentas, essas novas experiências, né, o aprendizado que foi acumulado ao longo dos, pelo menos, 2 últimos anos, em novos casos. Eu acho que tem, além do que, tem uma questão de deferência ao que foi discutido e decidido fora do Brasil, que não necessariamente tem a ver com o contexto brasileiro. Então, assim, da minha parte, eu acho que é uma oportunidade perdida, mas eu entendo que tem questões de economia política mais ampla que afetam a escolha nesse sentido, né? É um debate mais amplo, mas é isso. Acho que esse é o meu ponto. Eu vou adicionar um grãozinho aqui para dizer o seguinte. Eu acho que a gente não deveria confundir o que a Bia chamou há pouco de reinventar a roda com ajustar as ferramentas. Uma coisa não é a mesma, uma coisa não se confunde com a outra. O Brasil não precisa pretender desvendar o mistério do antitrust das plataformas digitais e reinventar a própria teoria econômica, a microeconomia do antitrust, para poder se posicionar melhor quando receber casos de estrutura ou de conduta envolvendo plataformas digitais, mas isso não significa que ele deva se ater ao ferramental convencional, né? A expressão que o atual presidente do CAD usou nessas entrevistas que você mencionou, Paula, eu prefiro ser ortodoxo, né? Eu prefiro seguir a tradição. Eu acho que essa é a tradução mais assim imediata do que a gente chama de ortodoxia. A questão é que a autoridade do mundo nenhuma está se colocando de forma conservadora em relação às plataformas digitais. E desenvolver ferramental analítico para as plataformas digitais e para as questões concorrenciais que elas suscitam, para mim, tem mais a ver com a construção de uma nova ortodoxia do que com a construção temerária e arriscada de coisas que a gente não sabe direito onde vão dar. Então, eu não acho que se trata de correr risco ou de ser ousado no sentido temerário do termo. Acho que é a construção de um antitrust que olha para o seu tempo, né? Que olha para a tecnologia, que olha para a eficiência dinâmica, que olha para, enfim, olha para dados, né? E esse é um ponto que a Bia enfatizou mais de uma vez aqui, que conversa com autoridades regulatórias setoriais, como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que conversa com o Ministério Público, que conversa com o Banco Central,
para discutir o papel, por exemplo, da concorrência entre bancos grandes e fintechs e coisas do gênero. Então, isso para mim não é sair dos limites conhecidos e seguros do antitrust, mas é para expandir esses limites e ficar dentro de um terreno que dá conta do recado. Então, eu acho que a gente não precisa chamar o antitrust das plataformas digitais de um antitrust heterodoxo no sentido de uma aventura, que é o que talvez as pessoas pensem. Puxa, se eu fizer muito diferente, eu vou estar correndo o risco de errar, né? Porque eu prefiro ficar com o que já é conhecido, já é consolidado. Eu acho essa uma visão que, no limite, também me preocupa, como preocupa a Bia, porque, no limite, ela pode te tornar míope, né? Para voltar à metáfora da lente, ela pode te fazer enxergar mal. E aí, pode te deixar passar coisas que não era para passar, não eram para passar, que é ruim, né? E pode te fazer menos ruim pegar coisas que não era para pegar, mas deixar passar coisas que não era para passar, eu acho pior nessa circunstância do que eventualmente olhar coisas demais, desde que você olhe direito, tem um custo nisso, mas não é tão ruim quanto deixar passar determinadas transações ou problemas que talvez tenham questões que só seriam detectadas com um novo ferramental. E aí é ruim você dizer que você vai ser ortodoxo e vai ficar no feijão com arroz, né? Eu acho importante que alguns casos, não acho ruim que alguns casos, isso aqui é fácil falar, estando de fora, né, da torre de marfim do acadêmico ou da acadêmica, eu não estou lá no CAD, mas eu acho que tem certas coisas e vale a pena esperar um pouquinho, sim, para ver como é que outras jurisdições estão enfrentando, ou pelo menos fazer ao mesmo tempo. Não precisa querer sair na frente, né? Até porque as plataformas digitais, elas não são exatamente brasileiras, elas atuam aqui, mas não é fácil considerando que elas não têm as suas sedes aqui, que elas não respondem tão direta, apesar de responderem, claro, mas elas atuam em outros países, em outras jurisdições, onde talvez esse debate seja mais avançado. E aí, para pensar em uma política de antitrust do mundo real, considerando que os recursos são escassos, as pessoas são escassas e os casos são muitos, talvez, em alguns casos, valha a pena poupar um pouquinho de energia e ver que tipo de coisas estão sendo decididas fora, não, obviamente, para copiar, mas para aproveitar um pouco do debate. Não acho ruim. Isso não pode significar pretexto para enrolar, para não julgar em tempo hábil, em tempo econômico hábil, né? Também não é motivo para copiar, para deixar de considerar particularidades e peculiaridades do contexto brasileiro, de como os mercados brasileiros refletem aquele problema que está sendo discutido fora daqui. Mas eu não acho que no mundo real dos custos elevados, né, é de todo mal esperar um pouquinho, em alguns casos, para ver o que acontece. Por exemplo, quando o caso Google Shopping foi julgado no Brasil, ele já tinha sido objeto de arquivamento nos Estados Unidos e de condenação na Europa, né? Talvez fique um pouco mais fácil para a autoridade brasileira, olhando os prós e os contras, o lado de lá e o lado de cá, talvez seja conveniente, não que precise fazer isso sempre, só estou dizendo que não é de todo ruim, em certos casos, dar uma paradinha estratégica e olhar um pouquinho, ou, como eu disse há pouco, olhar junto, né? Não necessariamente querer sair na frente para discutir coisas que talvez seja muito custoso. Não é que não conseguimos ou não consigamos fazer, mas pode ser muito custoso fazer. Tudo isso um pouco de pensamento em voz alta, tá, Paula? E não é quem está com a caneta na mão. Sou um acadêmico que olha isso com um olhar assim meio distanciado. Bia, como que você vê isso? Eu só queria acrescentar juro, 30 segundos, que eu sei que a gente tem perguntas para serem feitas. Eu acho que um ponto central do nosso artigo, do texto como um todo, é que ao dizer que o CAD precisa olhar para novas teorias do dano, ou aplicar novas teorias do dano, é quase uma obrigação de procedimento. A gente está no argumento de procedimento do que de resultado. A gente não quer dizer que o resultado do Google Shopping, o resultado da aquisição do YouTube, da Vivo pelo YouTube, necessariamente seria diferente. A gente está dizendo que poderia ter sido, caso tivesse olhado, mas poderia ter sido mesmo.
Mas, em todo caso, é importante considerar essas novas características. O resultado pode ser o mesmo, mas é uma obrigação de procedimento, sabe? De melhorar a análise em si. Mas eu vou parar por aqui. Mesmo que o resultado seja igual, a qualidade da análise mudaria se tivesse se valido de outros ferramentais mais sofisticados, né? Poderia até chegar no mesmo lugar, mas sim. Não sei, Paulo, a gente te satisfez aqui com essas respostas meio intuitivas, assim, não? De bate-pronto? Não, gente, super, foi ótimo. Até não sabia se eu ia falar, mas achei super legal e acho que os pontos faz muito mais sentido, assim, a estrutura do artigo, tudo, acho que está bem claro para mim. Achei que ficou ótimo mesmo e muito bom para incentivar o debate. E achei muito bom também o comentário sobre cooperação institucional e o CDC também, porque é isso, acho que LGPD e CDC podem ser vistos juntos, assim, para avaliação dessas duas primeiras condutas mesmo. E eu acho que, enfim, eu penso muito ainda sobre essa questão de prioridades e de política e tal, mas, enfim, essas manifestações aí me chamaram a atenção, quis saber um pouco a opinião de vocês e agradeço aí. Tá no mudo, Pedro. Obrigado, Paulo, obrigado, Bia, professor. A gente tem 3 inscritos para fazer pergunta. A gente vai fazer uma rodada por eles, se tudo bem para vocês. A Carolina, depois o André e o Rafael. Se eventualmente mais alguém desejar fazer uma pergunta, quiser se inscrever até lá, mas então eu passo a palavra para a Carolina. Bom, gente, primeiro é sempre um prazer ouvir a Bia e o Diogo, não importa quantas vezes a gente tem alguma interação, eu sempre aprendo e muito com vocês, então é sempre gostoso estar nesse bate-papo. Eu vou fazer uma pergunta que, seguindo a metáfora aqui da lente, talvez seja uma lupa em cima da lente de um ponto muito específico que vocês falaram, bem por cima, e assim, despertou um pouco a minha curiosidade. E eu acho que vai ser mais da opinião de vocês do que necessariamente está no texto, né? Que seria como que as autoridades poderiam pensar nessas teorias do danos, né, de danos, e também nessa questão de uma obrigação de procedimento, que a Bia falou, para fazer um filtro do que seria realmente uma killer acquisition ou o que seria, na verdade, até uma natureza. Quando a gente fala, às vezes, de startup, eles querem ser ou comprados ou querem receber um investimento. Eles não querem ser startup para sempre, né? Eles querem ter uma grande ideia e isso virar uma coisa maior. Então, como que vocês acham que não um refinamento, mas que dá para aplicar essa análise da teoria do dano para esse tipo de situação, para evitar que a gente não tenha killer acquisitions, mas ao mesmo tempo garantir que produtos que poderiam ter uma escala maior, empresas que poderiam ter esse investimento, até uma inovação, já que normalmente são empresas bem ligadas em criatividade, em inovação, elas continuem existindo e tenham incentivos para continuar existindo. Não ter, por exemplo, uma análise quase de ilicitude per se de aquisições de startup, entendeu? Como que a gente conseguiria balancear isso? Queria ouvir um pouquinho de vocês. Vocês querem fazer como? André, vamos fazer uma rodada, professor? Tá bom. Isso, porque daí acho que dá tempo de mais gente perguntar. Acho que agora é o Vai André. lá, André, então. Oi, gente. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Beatriz, Paula, professor Coutinho. Acho que foi uma ótima exposição, um ótimo debate. E acho que no artigo, além de analisar as teorias do dano, né, vocês mencionam um pouco da dificuldade de definir mercado relevante para mercados digitais, que, enfim, mercado relevante que é o conceito central, né, do antitrust. E no caso do FTC contra o Facebook, agora esse ano, por exemplo, a gente viu que a petição inicial foi rejeitada, e um dos motivos para a rejeição dela foi a ausência de uma definição clara do que seria o mercado relevante naquele caso. Enfim, o FTC emendou a inicial semana passada, acho, e definiu de novo o que seria o mercado relevante, apresentando uma definição de, acho que redes sociais pessoais que eles definiram. Então a pergunta vai um pouco no sentido de como é que essa dificuldade de definir o mercado relevante se alia com a possível necessidade de rever a aplicação das teorias do dano no antitrust. É isso. Obrigado, André. Agora a última pergunta da rodada para o Rafael.
Obrigado, pessoal. Obrigado, Daniel. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo excelente texto, Diego, Beatriz, e pelo comentário, Paula. Minha pergunta é sobre autopreferência, né? E eu queria saber se tem alguma... Porque nos 4 casos, os 3 primeiros, digamos assim, são definidos pelo efeito, né? Então, a redução do preço, qualidade, competição, escolha. E self-preference vocês estão definindo como conduta, é uma conduta, né? Então não é necessariamente o efeito. Tem uma razão porque vocês estão usando no caso, estabelecendo como um tipo de uma conduta, no sentido de que vocês acham que self-preference é per se um problema, ou é um problema independente de quando diminui a qualidade, escolha e preço? Isso. Obrigado. Você quer começar, Bia? Não? Não. Pode começar. Então, vamos fazer assim, eu falo da pergunta da Carol, depois você faz a mesma coisa e a gente vai assim, tá bom? Aqui, fazer coisa de Carol, obrigadão pela sua pergunta, pela lupa em cima da lente. Eu não conhecia muito bem até pouco tempo atrás, não que eu conheça muito bem, mas eu não conhecia nada ou quase, e agora conheço um tiquinho sobre essa literatura de Killer Acquisitions. E, de fato, eu acho que tem muita empresa startup e, quando começa a dar certo, começa a pensar em ser comprada e quer ser comprada, né? Porque a pessoa quer ficar rica ou quer fazer outra, mas precisa de dinheiro, vai vender para uma grande. Acho que isso está um pouco além do que o antitrust pode evitar, sabe? Eu acho que faz diferença, em alguma medida, a definição e a delimitação precisa do que Killer Acquisitions pode vir a ser ou pode fazer alguma diferença para que essas aquisições possam ser consideradas um problema ou não. O que a gente viu por aí é que ela pode ser um problema quando a startup que está sendo adquirida efetivamente compete com a empresa que está comprando e quando ela tem um potencial disruptivo, um potencial inovador, e quando ela efetivamente ameaça ou pode ameaçar entrar ou estando no mesmo mercado, pode de algum jeito representar uma ameaça para a empresa que a compra. Mas eu não acho que, mesmo com uma definição precisa e bem delimitada de Killer Acquisitions, que eu acho que a gente não tem ainda, esse fenômeno de alguém inventar alguma coisa só para ser comprado vai ser eliminado, né? Eu acho que é muito difícil que o antitrust detecte esse fenômeno e, sinceramente, acho que talvez não tenha muito o que fazer. O que eu quero dizer é impedir que alguém que queira vender a sua empresa faça isso porque, por alguma razão, seria melhor no médio e longo prazo que essa venda não acontecesse, mesmo que não seja uma killer acquisition. Acho isso não tem muita cara de uma economia de mercado, uma economia capitalista. Talvez isso demandasse um papel para o Estado que não combine tanto, né, com o capitalismo de mercado que a gente tem, mas isso é um outro debate. Agora, dito isso, nem tudo é killer acquisition. Nem todas as compras de grande por pequenas são killer acquisitions. Nem todas as empresas que são compradas por empresas grandes são inovadoras. Nem todas as startups são inovadoras. Nem todas as startups estão ameaçando outras. Então, killer acquisition, até onde eu pude entender, é uma situação muito específica e, a depender de como se caracteriza, tem muito pouca killer acquisition acontecendo por aí, que é o que alguns estudos mostram. Isso pode ser um problema também, né? Porque se você delimitar killer acquisition de um jeito muito restritivo, pelo menos para mim, você pode estar deixando de fora certas aquisições em mercados relevantes diferentes, ou seja, de empresas que não estão competindo com a grande que está comprando,
mas que por alguma razão interessa a essa grande adquirir. Se isso não for killer acquisition, isso pode até ter outro nome, mas isso pode ser tão ruim ou pior do que uma killer acquisition, porque pode ser... não consigo imaginar a falta de razões econômicas para você comprar alguém com quem você não compete, porque, por exemplo, você quer entrar no mercado novo, você quer poupar esforços de investimento em inovação e P&D, pesquisa e desenvolvimento, aí você prefere comprar alguém que já inventou alguma coisa, mesmo que você não compita. Eu acho isso tão ruim ou pior do que uma killer acquisition no sentido de comprar alguém que já compete ou está na iminência de competir com você. Então, eu acho que killer acquisition é uma coisa muito restritiva. Tem outras aquisições que podem ser igualmente ruins, mesmo que não qualifiquem como killer acquisition. Acho isso um debate super interessante, muito interessante. Mas em relação à primeira coisa que você falou, Carol, desculpa que meu raciocínio é um pouquinho tortuoso, eu não acho que dê para evitar que alguém venda cedo demais um business que criou. Se alguém te oferece uma montanha de dinheiro, né, para você vender a tua empresa, que pode ganhar 2 montanhas de dinheiro daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, mas você não tem certeza absoluta se você vai ganhar 2 montanhas de dinheiro, talvez você prefira uma montanha de dinheiro hoje do que 2 montanhas de dinheiro daqui a 5 ou 10 anos. Eu talvez preferisse amarrar o burro na sombra logo, né, e virar um professor bilionário que não precisa se preocupar mais com dinheiro, vou ficar dando aula sem se preocupar com dinheiro agora, do que não vender a minha startup para daqui a 10 anos eu competir com o Google. Bia, o que te parece? Bora criar nossa startup, então, professor? Bora, vamos lá. Quem mais aqui entra de sócio com a gente? Paula, Carol. Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que a dificuldade de definir killer acquisitions tá na fronteira do debate na literatura, mas eu acho que tem 2 indícios, né, que podem apontar para esse homicídio corporativo, como a gente apontou no texto. Acho que um indício forte é a série de aquisições que uma empresa pode estar envolvida. Então, killer acquisitions, em geral, são atividades de um serial killer, de certa forma. São empresas que têm como prática competitiva, como estratégia de negócios, uma série de aquisições e para tentar realmente matar todos os concorrentes que possam potencialmente ameaçar uma posição dominante. Então, ter um histórico de aquisições no setor de empresas de um padrão semelhante é um indicativo, ao meu ver, de que aquela aquisição pode ser uma dessas killer acquisitions, pode ser um dos homicídios da série daquela empresa assassina em potencial. Acho que o segundo aspecto que talvez é importante mencionar é que a literatura mostra que nos casos, nos setores em que killer acquisitions acontecem mais, que é no setor de tecnologia, mas também bem importante no setor farmacêutico, eles criam o que eles chamam de killing zone, que é uma área em que mesmo investimentos para aquelas empresas não acontecem, elas têm menos acesso a capital para crescer, porque tem o medo de que os investidores, né, os venture capitalists vão investir numa empresa que depois vai ser adquirida e eles vão perder o investimento. Então, tem esse efeito quase chilling effect no investimento mesmo naquele setor por conta dessa série de assassinatos que acontecem. É quase como se as pessoas evitassem andar numa região escura da cidade em que uma série de assassinatos tem acontecido porque acham que vai acontecer mais um em breve. Então, acho que são 2 fatores para prestar atenção que teriam potencial negativo. Então, empresas querem ter investimento, né? As empresas querem ser vendidas, mas também querem receber investimento para virar um unicórnio. Acho que é essa a palavra. Mas, enfim, é importante pensar nessa série de aquisições também. Mas acho que esses são os pontos que eu tinha para complementar a resposta do Diogo, que foi muito completa a resposta da Carol. Posso responder o André e aí passar para você, professor? A pergunta do André foi sobre mercado relevante, definição do mercado relevante, como a dificuldade de definir o mercado relevante está atrelada à necessidade de pensar novas teorias do dano. Na minha perspectiva, está completamente atrelado. Acho que, inclusive, os relatórios que a gente menciona, que principalmente o relatório comissionado pela Comissão Europeia, apontam que, mesmo porque é mais difícil
definir mercados nesses mercados digitais, tão mais por isso é importante pensar em novas teorias do dano, porque há uma convergência, de certa forma, na literatura, de que mercados digitais são muito difíceis de definir. Há cada vez mais uma área cinzenta entre o que é online e o que é offline, uma migração de empresas que trabalham só no offline para o online, trabalham só no do offline para o online. Então, o que realmente é o mercado digital em si é contestado. E aí tem uma linha da literatura que defende que, à vista da dificuldade de definir os mercados, talvez não seja importante para mensurar ou identificar as pressões competitivas essa definição, que essa etapa, assim, por assim dizer, da aplicação da lei antitrust poderia ser pulada, mas aí daria mais importância e mais ênfase a ter teorias do dano bem delimitadas, porque, de fato, a definição do mercado relevante não está necessariamente prevista em lei. Fala assim, ó, o primeiro passo de uma análise tem que ser necessariamente a definição do mercado relevante. Está em análise, claro, mas isso é infralegal. É algo que também pode ser aprimorado e desenvolvido ao longo do tempo. Então, pelas nossas perspectivas de ajustar as lentes, pular a etapa do mercado relevante faz com que o uso de lentes mais precisas na hora de aplicar e desenvolver as teorias do dano supra essa lacuna, essa dificuldade, né? Quase como um bypass, porque não consegue definir de forma muito precisa o mercado. Mas acho que essa é a minha resposta para o André. Então, rapidinho também, só para complementar, e antes, eu queria só citar o trabalho do Thales Lemos, que eu tive a oportunidade de comentar num evento recente do IBRAC, porque, para fazer justiça à pesquisa que ele fez, ali, eu não sei se a Carol teve acesso a esse trabalho, tem uma pesquisa bastante competente, bastante interessante sobre a noção de killer acquisitions. Eu nem concordei com tudo que está ali, mas, enfim, super bem feito. Eu acho que, para complementar o que a Bia disse em resposta para você, André, e obrigado pela tua pergunta, eu só diria o seguinte: é preciso lembrar o fato que não é trivial e para mim, super complicado que tenha relação com as plataformas terem múltiplos lados, né? Então, para entender o mercado relevante, se você não entende os outros mercados relevantes, mas que são relevantes, vou fazer uma brincadeira agora, eles são relevantes desde uma ótica ortodoxa, mas eles podem ser interconectados e até, em certo sentido, aproximados e primos numa leitura mais heterodoxa, porque, como a plataforma de múltiplos lados, se você olhar só o que está acontecendo numa determinada dinâmica de mercado e circunscrever a sua análise antitrust àquele mercado, chamando aquele mercado de relevante, sem considerar a sua relação de interdependência, de estratégia de subsídio cruzado, com os mercados relevantes dos outros lados da plataforma, você perde muito da fotografia, né? Então, você perde o fato de que um mercado alimenta o outro. Às vezes, um mercado perde para o outro ganhar numa plataforma digital. Às vezes, um mercado subsidia o outro. Então, tem que olhar o mercado relevante, mas tem que olhar o mercado relevante no ecossistema de mercados relevantes que, por mais que não tenham relação direta com aquela aquisição ou com aquela discussão de conduta, eles fazem sentido para entender o que está acontecendo naquele que é efetivamente o mercado relevante em análise. Só isso que eu queria adicionar. Agora, Rafael, já que a bola está comigo, a gente fez assim. Eu acho, Rafael, que, salvo engano, self-preferencing é um genérico, é um guarda-chuva para algumas condutas, sim, e, portanto, regra da razão. Eu vejo que isso é regra da razão, não é ilícito per se. Eu vejo, dentro do guarda-chuva de self-preferencing, discriminação, formas de exclusividade, formas variadas de criação de barreiras ou de empecilhos à entrada de terceiros, algumas formas talvez ocultas de predação ou de estratégias talvez de prejudicar concorrentes.
mas na minha forma de enxergar self-preferencing, não é uma conduta autônoma, ela se traduz em algumas coisas que o antitrust já conhece com outros nomes, mas como as plataformas digitais fazem isso, ou podem fazer isso de jeitos diferentes, eu acho que a nomenclatura de self-preferencing dá uma espécie de denominador comum para essas práticas anticoncorrenciais. Eu não acho que o self-preferencing seja alguma coisa diferente de coisas como discriminação, exclusividade, criação de barreira, coisas que já existem. Por isso que eu chamaria de um conjunto de condutas e não como uma conduta sui generis. E acho que, como eu disse, como qualquer conduta, é regra da razão, com exceção dos cartéis, que são, como regra, ilícitos per se, ilícitos por objeto. Pelo menos assim eu vejo, salvo engano. Bia? Eu não tenho nada a acrescentar nessa fronte em termos de como qualificar as condutas. Eu concordo 100% com o que o professor Diogo falou. Eu só diria também que quando a gente discutiu no artigo a questão do self-preferencing, tem uma discussão incipiente que está se envolvendo cada vez mais sobre as plataformas gatekeepers, e é o tipo de regulação específica e de uma forma quase setorial a quais alguns tipos de plataformas que teriam mais meios e incentivos para se engajar em condutas de self-preferencing poderiam estar sujeitas, mas fora do framework, da moldura do antitrust tradicional. Eu acho que, ao mesmo tempo em que algumas dessas condutas no guarda-chuva do self-preferencing, para usar o termo que o Diogo mencionou agora, poderiam ser enquadradas e desenvolvidas como teorias do dano à luz do direito antitruste, tem uma preocupação adicional que acontece em paralelo, que é o fato de algumas das plataformas maiores e que têm mais controle sobre pontos estratégicos desse ecossistema, mereceriam não só estar sujeitas a regras ex post do direito da concorrência ou do direito antitruste, mas também seriam estratégicos ou importantes ou preocupantes a tal ponto que mereceriam também estar sujeitas a um regime regulatório distinto, ex ante, em que algumas condutas específicas estariam proibidas, mas isso seria num outro tipo de lei definido, né? Então, por exemplo, a gente vê a proposta da União Europeia do Digital Markets Act, o DMA, estaria mais nesse outro léxico de normas que seriam aplicáveis especificamente às plataformas gatekeepers, seriam, de fato, ex ante, e teria nisso uma presunção de que essas plataformas teriam mais meios e mais incentivos para engajarem nessas práticas anticompetitivas e mereceriam esse crivo mais alto, esse outro instrumento regulatório a qual elas estariam sujeitas. Mas isso não quer dizer que elas não estariam sujeitas à regra antitruste também, da forma como o Diogo apresentou antes. Mas acho que são duas coisas diferentes, que têm uma certa área de overlap, mas que não necessariamente são a mesma coisa. E muito legal saber aqui o pessoal de eu entrando como patota na discussão. Bom te ver, Rafael. Obrigada. Obrigado, Beatriz, Diogo. Nós havíamos estimado em 1h30 o evento. Pedro e eu exercemos alguma autocontenção aqui, porque nós também tínhamos perguntas nossas. Se vocês dois estiverem de acordo, a gente só queria fazer rapidamente nossas perguntas, e aí passa a palavra para vocês três, na verdade, Diogo, Beatriz e Paula, para se despedirem. Pode ser? Tá, então vamos lá. Algumas já foram, mas eu vou me valer da condição de externo ao campo para ser mais arriscado nos termos e falar bobagem, tá? Eu, pessoalmente, quando li o texto, eu senti, de fato, uma grande ausência de Estados Unidos. Não porque eu tenho nenhuma deferência aos Estados Unidos, mas porque o direito da concorrência brasileiro tem muita deferência aos Estados Unidos, né? E ouvindo as perguntas e os pontos colocados, e a minha leitura foi convergente com algumas falas de vocês, acho que um grande mérito do trabalho é inverter uma chave de um certo imperialismo da economia no direito da concorrência e colocar a importância do direito a partir da teoria do dano. Uma das coisas que eu pensei a partir da reflexão que eu queria perguntar é se talvez trazer para a discussão que vocês colocaram, não só os casos que são mais favoráveis à visão de vocês, todos eles da comunidade europeia, se eu entendi bem, mas talvez contrastá-los com casos norte-americanos que tenham chegado a resultados diferentes, vocês possam demonstrar de forma ainda mais clara o quanto uma teoria do dano
diferente redunda em uma atenção maior para um problema que talvez não seja bem enfrentado, inclusive nesse duelo aí de visões que a Paula colocou no início entre, vou simplificar aqui, Estados Unidos e Europa. E aí, uma subpergunta ainda nesse ponto, que talvez para complicar um pouco, mas de novo de uma visão externa, especialmente na discussão de vocês sobre preços não monetários, será que também não tem, além dessa questão de uma teoria do dano mais bem apontada para as dinâmicas desse mercado, será que também não faz falta, especialmente nesse tema, uma teoria econômica do valor revisitada, que é, por exemplo, que a Mazzucato tenta fazer em trabalhos recentes dela, que é justamente para mostrar que valor não é preço, e isso é fundamental para se trabalhar com um mercado como esse. Então, de novo, apesar de eu ter destacado o mérito de vocês do imperialismo, de rejeitar o imperialismo da economia sobre o direito, será que, de novo, também não falta revisitar alguma premissa econômica equivocada para isso também? E, por fim, é mais uma meta-pergunta sobre o processo de vocês, não só de escrita, mas também de publicação, e aqui a gente está no espaço de pós-graduandos, principalmente, né? E para a gente é muito importante isso. Quando a gente gasta muito tempo com as nossas pesquisas, e a gente tem um dilema constante, e que é ainda mais presente, talvez, na área do direito, que é uma área que tem muita gente na área profissional também, que é o impacto da nossa pesquisa e aonde que a gente vai publicar. A gente tem, de um lado, o Qualis, que é uma coisa que está capenga, mas que é importante ainda para referenciar o valor, e até para concurso, né, de professor, isso é importante. Tem, de outro, o impacto prático. A Paula mencionou isso nas perguntas delas. Vocês publicaram isso na revista institucional do CAD, um artigo que está falando que o CAD está decidindo mal e que tem que ter uma lente diferente. Eu queria entender de vocês o processo de escolha da revista institucional do CAD para isso, para publicar a pesquisa de vocês, especialmente num contexto mais amplo, que a gente está tem revista da CGU, a revista do Supremo acabou de ser lançada. Então, para a gente que está pesquisando na pós-graduação, é muito importante também ouvir de vocês como é que é esse processo de decidir e fazer aí esse sopesamento entre qualis e impacto prático das nossas pesquisas. Obrigado. Pedro, você quer complementar? E aí a gente já passa para a despedida dos três. Na verdade, a minha pergunta, não sei exatamente se é exatamente uma pergunta, né? Mas lendo o artigo de vocês e agora, de novo, acho que em uma manifestação da Paula, do professor Diogo, da Beatriz, essa dúvida aumentou um pouco, que é em que medida que o artigo de vocês não exige, digamos, uma segunda temporada, um Ajustando as Lentes 2, que é para como que exatamente que esses problemas concorrenciais de antitrust se manifestam no Brasil, né? O Brasil enquanto um tipo de economia posicionada nesse ecossistema que não é exatamente os grandes centros Estados Unidos e Europa. Então, a dúvida é mais ou menos essa. Será que Ajustando as Lentes 2, vamos colocar entre aspas, seria necessário? Seria necessário fazer alguns ajustes nesse sentido? E viável? Será que teria coisas que dariam bastante diálogos? Ou sim, é claro que ajustes contextuais sempre vão fazer, mas nada muito que coubesse uma investigação acadêmica um pouco mais profunda. Não sei exatamente se eu fui claro, mas acho que lendo o texto de vocês e depois uma manifestação da Paula, do professor Diogo, acho que eu fiquei um pouco com essa dúvida, né? Em que medida também que às vezes não seria necessário fazer esse segundo tipo de ajuste, que é para como esse debate se coloca no Brasil enquanto um tipo específico de economia que está posicionado nesse grande debate. Mas, fora isso, muito bom o artigo de vocês. Eu, que não sou especialista na área, consegui clareza e foi muito bom ler. Quer começar, Bia? Posso começar. Eu acho que eu posso fazer uma rodada juntando as respostas? Acho que talvez fique um pouco mais dinâmico. Aí eu passo para você. Claro. Sobre o ponto dos Estados Unidos, Daniel, acho que a gente usou mais referências, talvez, à literatura da União Europeia, mas recentemente tem mais convergência do que divergência na literatura dos Estados Unidos e da União Europeia,
pelo menos no que diz respeito a plataformas digitais. E mesmo no Brasil, a questão da incorporação pelo direito brasileiro das teorias antitrustes internacionais também é um pouco de um mix. Teve mais uma incorporação seletiva de algum dos características mais comumente associados à Escola de Chicago, principalmente do ponto de vista metodológico, mas também tem uma influência forte da Europa. Então, acho que, de um lado, eu te ouço em termos de, talvez, mais referentes ao que está acontecendo nos Estados Unidos, desse uma visão maior do todo, mas nesse sentido, pelo menos nos pontos que a gente traz aqui, tem tido cada vez mais uma convergência na análise, no diagnóstico do que está acontecendo na União Europeia, nos Estados Unidos, e quais os tipos de insuficiência que o ferramental antitruste tradicional dos dois lados do Atlântico teriam para fornecer. Então, acho que talvez não acrescentasse tanta diferença, assim, tem uma discussão mais atenta aos Estados Unidos. Em relação ao seu ponto sobre revisitar o preço em si, uma nova teoria do valor, eu acho que seria super relevante. De fato, tem uma discussão ampla sobre quais são os padrões que deveriam fazer parte das cenários antitruste. O preço tem sido usado há muito tempo, talvez valha a pena revisitar essa questão. Eu acho que isso se relaciona com o que a Paula estava perguntando no começo sobre o que é um preço abusivo, quais as dimensões, como você identifica um preço. Talvez uma nova teoria do valor, ou repensar, né, o que é importante na economia digital, os dados, por exemplo, ajudem a dar pistas e dar concretude, alguma concretude à aplicação dessa teoria do dano que a gente está propondo. E aí, por fim, em relação à pergunta do Daniel sobre o processo de escolha da revista do CAD, acho que foi de certa forma, pragmático. Era uma revista que tinha um qualis alto, assim, não é um A, mas é um qualis alto, acho que é B1, salvo engano, o que é sempre relevante na nossa escolha, mas principalmente porque ela lida pelas pessoas com quem a gente precisava e queria dialogar. Então, é uma revista que é bastante lida por advogados e advogadas atuando na defesa da concorrência, bastante lida por servidores e servidoras do CAD, eu espero que seja lido pelos conselheiros e conselheiras. Então, acho que em termos do nosso público, acho que era foi uma escolha estratégica. As pessoas que a gente queria convencer com os nossos argumentos são usualmente leitoras dessas revistas, e mesmo em termos de referências que a gente usou, referências nacionais, muitas delas estão na revista. E eu queria aproveitar para recomendar que a Paula tem um artigo também publicado pela revista do CAD, de 2020, que é sobre portabilidade de dados, que eu acho que, se vocês gostaram desse texto, o artigo da Paula dialoga muito bem com o nosso artigo também. Então, quem a gente cita também estão na revista do CAD. Então, é mais um indicativo de que esse era um veículo que a gente gostaria de publicar, porque citações nossas estavam vindo de lá. E aí, em relação ao Pedro, essa pergunta, pra uma ideia, foi uma das perguntas mais difíceis da minha banca da pós, que é como, né, ajustar na ponta, né? Não só ajustar o meio, né, que é a teoria, mas como ajustar na aplicação pelas pessoas que vão ler os casos, interpretar, que são pessoas no Brasil julgando com toda a bagagem de economia política que tem, né, nesses casos. É uma pergunta super difícil, porque em algum sentido tem uma questão, né, pessoal do julgador, da julgadora que vai olhar para a decisão, mas, por outro lado, tem uma série de fatores meio institucionais que condicionam ou ajudam a entender o contexto no qual aquela discussão está acontecendo. Eu acho que talvez mereça, sim, uma discussão ajustando as lentes 2, ajustando as lentes para o contexto brasileiro, mas há indícios que não necessariamente muita coisa mude, mas talvez a gente consiga justificar melhor as mudanças para o contexto brasileiro específico. E o que eu quero dizer com isso é que, ligando a primeira pergunta do Daniel, né, no histórico do antitruste brasileiro, como o antitruste brasileiro teve influências de diversos cenários, há de se imaginar de que as mudanças que estão acontecendo nos Estados Unidos e na União Europeia vão, de alguma forma, afetar o pensamento, a aplicação dessas leis no Brasil também. Mas que outros fatores vão afetar, né? Que outros fatores específicos do Brasil seriam
importante de levar em consideração. Acho que vale uma reflexão sobre isso, mas vale também mencionar que o Brasil se posiciona, pelo menos no grupo dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, como um tipo de liderança. O CAD criou um grupo de trabalho dos BRICS para olhar como outros países dos BRICS têm olhado para a questão e está tentando se criar algum tipo de coalizão de países de média renda para tentar pensar quais são as particularidades do caso brasileiro. Tudo isso para dizer que eu ainda não tenho uma resposta à sua pergunta, mas acho que vale a pena investigar. Eu vou parar por aqui, professor, está com você e com a Paula. E só para aproveitar, posso agradecer a todo mundo de novo. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, para todo mundo que leu o artigo. É muito gostoso quando as pessoas realmente leram o que você escreveu e revisitar esse texto e discutir com vocês. Foi um prazer. Obrigada para todo mundo da Pós-Debate pelo convite e todo mundo que esteve aqui para discutir e conversar com a gente hoje. Paula, você quer falar alguma coisa antes de mim, por favor? Acho que eu queria agradecer muito o convite mesmo. Achei que uma oportunidade super legal. Enfim, foi um prazer estar aqui. Acho que aprendi muito. São reflexões que eu vou carregar comigo. Só agradecer mesmo. Olha, eu não vou repetir coisas que a Bia falou, porque eu concordo, porque acho que não tem muito mais que eu pudesse dizer sobre Estados Unidos e Europa, Daniel. Queria falar uma palavra sobre algo que você trouxe sobre novas teorias do valor. Eu acho que está muito oportuno discutir uma premissa, isso tem a ver com essa discussão toda que as plataformas digitais, as grandes em especial suscitam, está muito propício para a gente discutir uma premissa fundamental da teoria econômica neoclássica, né? que é aquela que diz que o preço de mercado reflete o valor de um bem ou de um serviço, né? Essa é uma premissa muito basal do modo como se ensina, se aprende e se pratica economia no mundo há muitos anos já, né? O valor está refletido no preço. E o que a Mariana Mazzucato faz em certo sentido, reconstruir a história dessa ideia, em especial na sua emergência na teoria neoclássica, questionando esse fato, né? O preço não traduz todo o valor. Existem outras características e outros traços ligados ao valor dos bens e dos serviços que não estão refletidos no seu preço. Ela trabalha com os conceitos de extração de valor. Enfim, o que eu quero dizer com isso tudo é que acho muito interessante ouvir o que tem a dizer sobre o antitrust e sobre as plataformas digitais economistas políticos como a Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato tem uma visão um pouquinho distanciada, ela não fica mexendo nas porquinhas, nos parafusos, nas molas, nos ponteirinhos do antitrust. Ela olha para as plataformas digitais e diz assim, essas plataformas elas estão criando mercados novos e elas dominam esses mercados de um jeito muito peculiar. Elas definem os contornos dos mercados e elas criam um script muito próprio para quem precisa desses mercados. Além disso, o preço ou a gratuidade que elas praticam nesses mercados não traduz todo o valor. E, portanto, acho que, Daniel, tem todo sentido a gente ouvir e conectar teorias do antitrust com novas teorias da economia política, em especial teorias do valor. Faz muito sentido, sim, acho muito interessante. Pouca gente faz essa conexão, porque não é uma conexão direta, tem que ter uma intermediação não tão simples de construir. Em outras palavras, a Mariana Mazzucato e outros economistas políticos críticos da inovação ou do desenvolvimento não ficam falando de antitrust assim tão diretamente, não falam de teorias do dano, não entram nesses aspectos, mas eu acho que tem um desafio teórico muito interessante aí por ser executado, por ser perseguido, que é a conexão com essa literatura, e seria mais rico para o antitrust que tivesse esse pano de fundo de uma economia política das transformações do capitalismo, da economia informacional e por aí vai. Eu também acho que a gente escolheu a revista do CAD por uma questão
pragmática, e entre qualis e impacto, a gente preferiu impacto mesmo. Queria que lessem, a gente queria que tivesse o condão de provocar algum debate, e por mais que muitas revistas estejam online hoje, né, o pessoal do Antitrust não necessariamente acharia esse nosso artigo com facilidade. É claro que isso está ao alcance de um clique, né, mas queria que fosse mais intuitivo, a gente queria que isso chegasse mais rápido. E aí, eu, por exemplo, não tinha nunca publicado nada na revista, não sabia, já tinha, talvez não. Então a gente queria estrear lá, foi assim, simples como isso, não foi uma grande estratégia, não. Foi, vamos tentar na CAD, tem a ver com... É que, no fundo, tem uma razão objetiva, né? O artigo traz um estudo de jurisprudência do próprio CAD. A gente queria que o CAD soubesse isso, queria que o CAD lesse isso. Foi basicamente por isso. E é uma revista beta, né, professor? Também, só mencionando, é uma revista Open Access, não tem um paywall, então também ajuda, acho que é um critério que, pessoalmente, a gente considera na hora de escolher. A gente não queria que ninguém tivesse que pagar, isso estava na regra, né? Mas dentre as que estavam abertas, o Open Access, a gente tinha outras opções, a gente preferiu essa porque a gente achou que isso ia chegar na comunidade do Antitrust brasileira mais rápido. Paula, desculpa, você ia falar alguma coisa? Que eu tenho uma observação que eu já publiquei na revista do CAD, eu acho que um aspecto muito interessante que, assim, eu sempre fico pesquisando requisito de titulação mínima, né, e ela não tem requisito de titulação mínima, então, assim, às vezes para quem ainda está no mestrado ou no doutorado, isso pode ajudar bastante, porque senão você não precisa publicar com algum professor e tudo mais. Legal, eu não sabia, eu não lembrava disso. Pessoal, quero aproveitar só para não perder a chance, acho que é a última vez que eu vou falar aqui hoje, também para agradecer vocês, Daniel, Pedro, agradecer a Paula pelo trabalho de relatoria, de comentário, de resenha que ela fez, mas a todos e a todas que assistiram a gente hoje, que leram o nosso trabalho, um prazer, como disse a Bia, poder conversar com gente que lê as nossas coisas e reagir um pouco. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, viu, gente? Obrigado, professor. Antes do Pedro encerrar, eu só queria fazer uma brevíssima fala, agradecendo a todos vocês que participaram hoje, e eu não fiz isso antes de propósito, porque o sentido do pós-debate é justamente ter esse debate horizontal entre nós, né, de enriquecimento. Então, fica aí um agradecimento especial ao professor Diogo, porque é importante, sim, ter um professor da Faculdade de Direito discutindo dessa forma que a gente, franca e horizontal, a gente não esperava nada diferente de você, da Beatriz e da Paula hoje, e dos demais, mas é importante a gente sempre afirmar isso nessas ocasiões. Isso é importante para legitimar não só o nosso grupo, mas para legitimar a nossa pós-graduação, o nosso corpo docente, e aí passar para o Pedro para as palavras finais. Muito obrigado a todos pela participação. E em breve teremos data, né, Pedro? Acho que você vai falar um pouquinho sobre isso. Teremos data do próximo encontro, que já está definido o texto. Obrigado. Obrigado, Daniel. Acho que é isso que o Daniel acabou de falar. Agradecer novamente ao professor Diogo e à Beatriz por terem aceito discutir com a gente hoje o texto deles. Agradecer também à Paula por ter aceito participar na condição de comentadora do texto, e a todos e a todas que participaram hoje, que fizeram perguntas. A gente sempre tem muitas pessoas que são interessadas no evento e, por muitas razões, não acabam não podendo participar. Agradecer a todas essas pessoas também. E a gente se vê no mês que vem para aqueles que acompanham o pós-debate com frequência. Obrigado, professor, Beatriz e Paulo. Obrigada, gente. Valeu, gente. Obrigado. Tudo de bom. Pessoal.